um Porsche 911 GT3 com 6 canecos aspiradão, câmbio manual. É simplesmente a melhor experiência sensorial que você pode ter atrás de um volante no mercado brasileiro. Mas vai tentar dirigir um GT3 RS no dia a dia em São Paulo. Ele vai entrar na sua garagem, por exemplo, coisa que parece que este carro aqui, o Taycan Cross Turismo 4S, nessa belíssima cor Frozen Berry, sim, a amora congelada, mas pode chamar de rosa, parece que não vai fazer. Mas, considerando que é um carro de 890 mil reais, ele tem alguns truques escondidos na manga. Tcharam! É, meus amigos, vocês estão diante do carro que eu definiria como o daily mais interessante da Porsche para a realidade brasileira. E olha só, a perua mais barata do nosso mercado. Sim, se você quiser uma Station Wagon genuína, como o Cross Turismo, é uma pichincha por 890, é sim a Station Wagon mais barata. Hashtag Save the Wagons, elas estão extintas. Como boa Wagon, o Cross Turismo te dá aqui 530 litros de capacidade do porta-mala, reduzido ligeiramente pelo gosto do consumidor brasileiro que não admite sair sem um step e viver de kit de reparo. Eu, caso fizesse esse checão de 900 barões, a primeira coisa que faria seria tirar esse step aqui de trás. E olha, eu já estou aqui há alguns dias com o Cross Turismo e que carro surpreendentemente prático. Sim, ele tem 4,97 m, ou seja, ele tem o tamanho de uma picape, né, de uma Ford Maverick, por exemplo, em matéria de comprimento. Mas ele tem também um entre-eixos de 2,90 m. Isso é 20 centímetros a mais que um sedã médio ou um SUV médio, por exemplo. Ou seja, ele tem um espaço maneiríssimo aqui no banco de trás, afinal, esse entre-eixos é maior do que o do Taycan Sedã. Como também é bem maior do que do Taycan Sedã o espaço para a cabeça, né? Que no Taycan Sedã você fica com a cabeça meio comprimidinha aqui, a linha de visão aqui da porta traseira é quase que nula, aqui você fica legalzão, ó, podendo olhar para fora. Enfim, um bom lugar para se estar o banco traseiro do Cross Turismo, desde que você esteja levando 4 pessoas, né? O quinto aqui vai sofrer nessa meiuca. Viu só? Um teto mágico, sim. Quem senta nos assentos dianteiros também é muito bem tratado. Afinal, como eu falei, é um carro de quase 900 mil reais. Se você quiser outra Wagon no Brasil, você vai ter que pagar mais. Pelos meus cálculos aí, a única outra disponível é a RS6 Avante, que passa de 7 dígitos. Infelizmente, a RS4 Avante nos deixou em 2022. Mas, entrando aí nesse fator de premiumidade do Taycan, olha só que interessante aqui, a gente tem um vidro duplo. E aí, o que acontece quando você fecha? O barulho lá de fora some. É um carro 100% elétrico, é o primeiro Porsche 100% elétrico, primeiro de muitos, né? Quando o tio Cássio estava falando lá em 2019, que eu estava no lançamento do Taycan, foi em Berlim, depois a gente andou no carro no gelo na Finlândia, eu falei, olha galera, vai acabar o Porsche a combustão. O próximo Macan vai ser elétrico, o próximo Cayenne vai ser elétrico, o próximo Boxster e Cayman vão ser elétricos. O único carro que a Porsche vai tentar salvar a combustão com a estratégia do combustível sintético em pequenos volumes. Porsche, Ferrari, Lamborghini estão fazendo esse lobby na Europa aí, ó, libera aí 10 mil unidadezinhas por ano a combustão para manter vivos os V12 italiano, os Flat Six da Porsche com combustível sintético, mas coisa de pequeno volume. Os Porsche que fazem volume, e hoje a Porsche é sim uma montadora de volume, galera. Foram 400 mil carros praticamente no ano passado. Esses carros, é óbvio, por lei, vão ter que ser elétricos, apesar de muita gente na internet automotiva brasileira não entender que lei é lei. Aliás, o brasileiro em geral costuma ter certa dificuldade com isso. Falando de
concessões à tradição Porsche, né, a gente tem uma ignição aqui do lado esquerdo, né? É um carro que, na verdade, você nem precisa acionar ele aqui no botão, ó. Press and hold the power button to deactivate, ele desliga, mas como bom elétrico, a Volvo foi a pioneira nisso, me parece muito mais lógico, né? O elétrico, você entrou com a chave no bolso, o carro já aciona e você, dando D aqui, sai andando. É o caso do Taycan, você não precisa efetivamente acionar ali na esquerda, mas pela tradição, se você quiser sentir, né? Você sabe por que que o Porsche larga sempre do lado esquerdo, aliás, aciona sempre do lado esquerdo? Por causa da largada alemã, né? Que era correndo ali, atravessando a pista, então o cara saltava dentro do carro, aqui o lado esquerdo já estava mais fácil de acionar o carro antes de colocar o cinto, né? A galera já saía em movimento ali e ia colocando o cinto. Era muito seguro o automobilismo antigamente. Mas coisas que, voltando a esse tópico aí, que lá em 2019 o Taycan introduziu e foram muito chamativas e hoje meio que viraram carne de vaca aí no mundo Porsche, o cluster 100% digital, exposto assim, né? A nova Cayenne, por exemplo, adotou esse mesmo visual, assim como a terceira tela aqui do lado direito também, outra coisa que a Cayenne já adotou, que o restante aí da família Porsche vai adotando, assim como o painel 100% em telas, vamos chamar assim, com os comandos aqui de climatização, por exemplo, também digitais nesse console. E olha, no início você tem uma certa resistência, né, a esse tipo de coisa, mas aqui no Taycan, né, vocês veem que ele é responsivo, a tela toda mexe junto, faz um clique, né, olha, como se fosse um botão. Então é um botão por forma de tela, mas que tem uma sensorialidade parecida com um botão físico. Não me incomoda aqui estar tudo em tela. Me incomoda sim um pouquinho o fato de que, se você quiser mexer na direção aqui das saídas de ar, Porsche, não é o jeito mais fácil eu ter que entrar numa tela aqui. Se eu pudesse mexer fisicamente aqui, seria mais fácil sim. A gente tem no dia a dia, né, na internet automotiva brasileira, ainda vivido muito essa batalha, né? O carro elétrico isso, o carro elétrico aquilo. E galera, o carro elétrico, ele é um carro. E acho que o Taycan, acima de tudo, foi o primeiro carro em que, na frase Porsche elétrico, a palavra mais importante é Porsche. Ele é um Porsche no DNA, no dia a dia, na forma que ele se comporta dinamicamente, mais sobre isso já já, e na maneira que você convive com ele, né? É um carro que tem o DNA Porsche muito presente. Por exemplo, a gente tem aqui os modos de condução, né? Que você mexe no volante, como nos Porsche a combustão. Range, né? Que é o modo para dar mais autonomia. Autonomia aqui no ciclo em metro Brasil são 300 km, mas olha só, no modo Range eu já usei aqui, mais ou menos um sexto da bateria, ele está me dando 344. É um carro que no ciclo europeu aí faz mais de 400, né? O ciclo brasileiro pesa muito na estrada, acaba sendo gerando números piores que a realidade se você usar o carro mais dentro da cidade. Mas além dos modos aqui, né, Range, normal, Sport, Sport Plus, individual. Aliás, quando você no modo Sport ou Sport Plus faz o controle de largada, né, freia com o pé esquerdo, mete o pé mete a sapata ali no acelerador, aí sim você tem a potência total de 571 cavalos. Do contrário, você tem apenas a potência normal de 490. No Launch Control, ele faz de 0 a 100 em menos de 4 segundos. E o que é muito interessante do Taycan, que ele também foi uma inovação pioneira, né, dentro dos elétricos, ele tem 2 marchas e você sente isso no dia a dia e é muito legal. Além disso, ele tem o modo Gravel aqui, ó. Afinal, a gente tem um motor dianteiro e um motor traseiro, é um carro inerentemente de tração integral. Vocês notaram que até do lado de fora ele tem um acabamento ali de caixa de roda como se fosse uma versão Adventure, né? É um carro sim que encara um off-road leve nesse modo Gravel, principalmente, né? O carro fica com um modo mais elevado da suspensão e a resposta do acelerador fica mais suavizada para você ter mais controle numa superfície com pouca aderência. Outra coisa que eu curto muito aqui é o Electric Sport Sound. Afinal, se você é um porschista, você quer ouvir ronco de motor, e o Taycan oferece um ronco Porsche elétrico, mas sim que tem o DNA Porsche. Bora ver como isso funciona em movimento. Mas afinal, como anda, Herr Congressman? Afinal, quer arriscar um alemãozão aqui. Primeira coisa, enquanto a gente tá aqui na Marginal, meu,
Imagina nós de Taycan, ou de Citroën, não, era Audi, né? Indo aqui, indo ali, só pande vai e vem. Primeira coisa, que carro chamativo, galera, especialmente nessa cor Frozen Berry, né? A amora congelada, mas pode chamar de carro da Barbie mesmo, né? Mas não é só a questão da cor. Esse carro aqui, ele me evoca a BMW Z3 Coupé de primeira geração, né? Que nos Estados Unidos parecia uma wagonzinha assim, recebeu o apelido de Clown Shoe, sapato de palhaço, né? Um carro muito baixo e muito longo, a Cross Turismo, com todo respeito, parece um belíssimo sapato de palhaço, né? Um carro de 5 metros, baixinho como um Porsche. Inclusive, falando em baixinho como um Porsche, quando a gente estava lá no evento de lançamento do Taycan em 2019, os engenheiros da Porsche frisaram isso muito, que o carro mais próximo do Taycan em matéria de ponto H, né, e não só de ponto H, de distância do para-brisa, visibilidade para fora, era o 911. Então dá uma referência aí para vocês de como o carro é baixo. E aí a suspensão a ar, que a suspensão a ar é como o whisky, meu amigo, ou o vidro duplo. Cada vez que você vai melhorando, você tem dificuldade em retroceder. Eu quero muito um carro com suspensão a ar, ainda não tenho condições de ter um. Mas por que eu digo isso? É um carro baixo como o 911 nos acertos, né, no setting mais baixo de suspensão, só que com entre-eixos de limusine, né, 2,90 m. Então vocês viram que lá na garagem a gente conseguiu livrar o nariz dele sem dificuldade, mas principalmente se você não levantar o carro, o assoalho, né, quando você pega ali a parte central com esse entre-eixos longo, é facinho sim de raspar. Deixa eu acionar aqui, ó, o Electric Sport Sound. Quando o carro tá manobrando em velocidades baixas, você ouve aí com mais intensidade. Deixa eu dar uma chamadinha aqui. O barulhinho de Jetsons é muito legal. E olha que a gente tá no modo Gravel. Eu vou iniciar o processo de joselitagem aqui, jogando no Sport Plus. O carro vai ficar baixinho e firmão. Vou pedir pro Espina se segurar aí, que a gente vai dar aquela liberadinha nos quase 500 cavalos, já tendo que chamar no freião aqui. Falando em freio, isso é interessante também, né? Aqui, ó, ele tá com a recuperação ligada, mas mesmo na recuperação ligada, a Porsche, ela fugiu por enquanto de um One Pedal Drive mais tradicional, como o da Volvo, como de várias outras marcas, né? Que você tira o pé do acelerador e o carro recupera muito. A recuperação é bem gradual. Parece que para maximizar a autonomia, a Porsche preferiu deixar realmente a energia cinética fazer o seu trabalho, deixar o carro rolar, para assim conservar um pouco mais de energia. Mesmo assim, isso é importante a gente dizer, né? Esses tempos vocês viram que eu falei que a Honda não vendia mais City Hatch porque não tinha uma versão básica, e 2, 3 dias depois de eu ter gravado, a Honda lançou a versão básica do City. Pois as duas grandes críticas ao Taycan, né, que eram justamente a questão de capacidade da bateria e autonomia, 2 dias antes da gente gravar esse vídeo, a Porsche anunciou o refresh do Taycan, né? Um facelift bem discreto, né? Faróis, lanternas traseiros novos, por exemplo, mas bastante novidade na questão de tamanho de bateria, autonomia amplificada. Esse novo Taycan com mais autonomia só chega ao mercado brasileiro em 2025, ó. Na alça aqui de acesso a Castelo Branco, vocês já veem que a gente está, como eu estava falando antes, muito mais do que um Porsche elétrico. A ênfase aqui é Porsche, né? É um carro muito, para usar também uma outra analogia do inglês, né? É um carro strung out, né? Quando você está afinando uma guitarra, você pode esticar bem a corda. É um carro que está com a corda esticadinha o tempo todo. Qualquer mínimo movimento que você faz, vou mudar de faixa, ele responde. A questão da suspensão a ar, do vidro duplo também, você tem uma sensação de isolamento, de qualidade de construção muito significativa. E aí, quando você chama no pé direito, é claro que ele relembra você aí que ele tem tração integral, que ele tem quase 500 cavalos, que ele tem 66 kg de torque, e na hora de frear ele também recorda a você que ele é um Porsche e que ele pesa apenas 2.200 quilos, né? Para um carro elétrico de 5 metros é um número bastante interessante. Tem SUVs grandes aí pesando
nessa faixa. Falando em SUVs grandes, quando a gente considera que o Cross Turismo é uma wagon, fica um pouco difícil encontrar concorrentes diretos, né? O primeiro nome que me vem à cabeça, na verdade, é um SUVzão grande, mas que também tem essa coisa de ser um carro design, né? Que é o BMW iX, que as versões de entrada começam em 700 mil reais no nosso mercado, mas não performam como o Taycan Cross Turismo, porém tem aí o grande apelo da autonomia de 600 km, né? Hoje o elétrico de maior autonomia à venda no nosso mercado. Mas para você ter o mesmo patamar de desempenho do Taycan 4S Cross Turismo na linha do iX, você precisa ir para o iX M60 de 1,1 milhão, né? Nessa faixa, aí você está falando de Taycan Turbo, seja Cross Turismo ou não, e aí você está falando de mais desempenho. No mundo Mercedes você tem o EQS, né? Com muito desempenho, o EQS AMG a surreais 1.400.000 reais, mas as versões de entrada também estão mais custosas aí na faixa de 1 milhão, mas recentemente vocês viram o EQS no canal e apesar dele ter a silhueta de um sedã, ele tem, é como se fosse um Audi A7, né? Ele tem a tampa traseira longa, então tecnicamente ele é uma wagon. A outra coisa que eu acho muito legal do Taycan é que aqui, ó, a gente está a 100 por hora, tô com 1 milímetrozinho de curso do acelerador ali no meu pé direito. Quando eu dou o pé, dá para sentir o kickdown, né? Ele tem 2 marchas, então o Taycan foi uma das grandes coisas que a Porsche colocou como um diferencial do Taycan em relação ao Tesla, que continua sendo o benchmark de carro elétrico, principalmente no mercado americano, que ele não só tem a aceleração explosiva dos elétricos, como ele tem a capacidade de desenvolver grandes velocidades. Não vou dizer que o número bateu aqui, mas foi um número bem alto. A diferença, é claro, né, a questão primordial quando você fala de carro elétrico é que a gente saiu de casa, estava aqui com 330 km na autonomia, andamos mais ou menos uns 20 e com essas esticadonas aí de pé embaixo, a autonomia aqui caiu 40. Quando você quiser andar a velocidades de 3 dígitos em milhas, né, ou seja, 160 km por hora, saiba que a bateria vai ser consumida numa taxa impressionante. Tá firme aí, Espina? Bora joselitar então? Launch Control para sair do pedágio. Não faça isso em casa, meus amigos. Marcou aí o 0 a 100, olha, quando eu falei marcou aí o 0 a 100 já tinha batido 120, né? É realmente explosivo. Apesar de que a gente vai ficando cada vez mais acostumado com essa aceleração explosiva dos elétricos, né? Aqui estamos falando de 3.8 no 0 a 100. O meu Volvo C40 pacato SUV familiar fazem 4.8, não é tanta diferença assim, né? Onde o Taycan realmente se destaca como carro elétrico é nessa questão de chassi mesmo e de velocidades finais por ter as 2 marchas, né? O Taycan Turbo S continua sendo o carro em que eu cheguei na maior velocidade final em Interlagos na minha carreira, incluindo carros de corrida, 275 por hora. Não é pouca coisa. Agora sim, chegando na Estrada dos Romeiros, habitat natural para um Porsche. Antes vou até brincar um pouquinho com o teto aqui, ó. É muito legal o Glass Roof eletrocrômico, que você escolhe que nível de intensidade aqui você quer. Ó. Você tem a opção Matte, né, ou Mate, que ele fica todo fosco. Semi, ele fica Metsu a Metsu, dá um pouquinho mais de iluminação, e Bold ele inverte, enfim, fica esse tetinho malhado aí para você impressionar os seus amigos. Vou botar no Clear, que a gente fica com mais luz, vou botar no Sport Plus e vou fazer o quê? Dar uma aceleradinha aqui para mostrar para vocês que ele acelera e também que ele freia. Enfim, como eu falei lá no começo do vídeo, se você tem a grana para ter um 911 GT3 RS, 6 caneco, aspirado, manual, que belíssimo brinquedo de track day você tem na sua garagem. Você não vai andar com ele no dia a dia, né? Na hora de utilizar no mundo real e até pegar uma estradinha de serra, mas principalmente um estradão também, descer pra praia, descer pra fazenda, né, meu? Quem tem 2 Porsche, né, meu? Tem aquela mansão na Fazenda Boa Vista, aqui em Sampa, meu. Os investimentos na Faria Lima estão dando muito certo, né? Aí, é claro, você não vai ter o
GT3 RS como daily. E aí, em todo o line-up da Porsche, eu acho muito legal. A gente falou recentemente, né, na garagem perfeita de dois carros de uma generalista, como o Mach-1 e Mach-E se complementavam bem, pois na garagem das esportivas, a não ser que você realmente tenha bala para ter uma Ferrari puro sangue no Brasil, eu acho que você está muito bem servido de um Taycan 4S Cross Turismo para o seu dia a dia e o GT3 RS para o rolê do Track Day no final de semana. Concorda, discorda? Deixe o seu piti nos comentários, deixe a sua sugestão de qual a garagem você faria com apenas dois carros de uma mesma marca. Deixa o like nesse vídeo, isso sempre ajuda a gente demais. E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Que vergonha, hein? Já estamos em pleno 2024. Valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço e vamos dar mais uma aceleradinha e uma curveadinha que o Taycan merece. Valeu demais!